E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldo, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende a operar um suporte e resistência, operar uma oferta e uma demanda, analisando o movimento do gráfico, o movimento do preço no gráfico entre as regiões de desequilíbrio, seja ela de suporte, seja ela de resistência, ou como queira chamar, de oferta e demanda. Olha que movimento lindo que o gráfico está fazendo, está buscando uma movimentação de alta. Eu vou entrar com duas taxas, já que eu não vou perder muito tempo aqui não, porque o que eu vejo nesse gráfico? O gráfico me mostra o quê? Dizendo assim para mim, Cadu, eu estou comprado. As movimentações estão sendo compradas. Eu acabei de fazer um padrão de vela de força, engolfando uma queda, quebrando uma tendência de baixa, e eu quero continuar subindo o preço. Tem empecilhos pelo caminho, mas a força que eu mostrei gráfica, a força no movimento, faz com que eu vá buscar topos mais altos. Faz que eu vá buscar regiões mais altas. Então, quando o gráfico chega e fala isso para mim, eu vou ficar perdendo tempo na frente do gráfico? Não. Eu vou fazer aquilo que o gráfico está me mostrando. Alguma dificuldade nisso? Alguma? Tá lá. Tem alguma dificuldade nisso? Olha só. Ele me deixa aqui um padrão de continuação dentro de um modelo clássico de movimentação que eu vejo aqui no gráfico. Ele teria essa região para fazer esse movimento, ele teria essa região para fazer esse movimento. Eu posso escolher, mas eu sei que pelo movimento do preço na região do gráfico, ele tem esse lugar a ser buscado, porque ele precisa da liquidez ali do mercado. Então, depois que ele deixa um padrão, me mostra o que ele está fazendo, ele está escancarando para mim, dizendo o que ele está falando. Inclusive ainda tem até volume, né, para eu filtrar esse movimento. O que você tem que ter na frente do gráfico? Você tem que ter disciplina, paciência e técnica. Se você tiver a técnica e souber lidar com a disciplina e a paciência, você vai longe, você vai buscar os seus resultados. Agora, se você não tiver conhecimento nenhum, se você acha que o conhecimento que você tem, você adquire só assistindo vídeos no YouTube, isso que tem um pessoal aí que, pelo amor de Deus, né, não sabe nem o que eles estão falando. Então, o conhecimento tem que ser profundo da análise gráfica. Você tem que realmente saber o que fazer diante de um gráfico. Inclusive, você que é novo aqui no canal, você que está chegando agora, inclusive vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações. Às vezes durante a aula está rolando, eu vejo muito poucas pessoas dando like. Às vezes a pessoa dá like durante a aula e depois da aula o like some. Reforça o like, isso ajuda muito o canal. Você que é novo aqui, que está se inscrevendo agora, que está ativando o sininho de notificações, que está começando a seguir o canal, você pode baixar este e-book aqui, ó, inteiramente grátis. É um e-book que consta de 36 páginas com 16 padrões de vela. Padrão de vela de padrão de entrada. Então você pode fazer isso, você entra aí no meu canal do Telegram, que está no banner aí do YouTube ou no link da descrição, ó, o Treinamento Hunter. Você vai entrar nele, vai vir em mensagem fixada, vai clicar aqui, ó, e vai ter os links para download, tá? O que você vê aqui dentro? Você vê resultado de alunos, ó. Você vê aqui o Juliano, pela manhã já fazendo um 5-1. E olha o que o Juliano falou, entrada linda, basta escolher um bom gráfico, ter paciência e calma. Técnica com paciência e calma. Aqui é o Décio. Olha o que o Décio está falando, basta ter paciência que as oportunidades aparecem. Com disciplina, há evolução. Gratidão por nos passar conhecimento tão profundo, mestre. Ou seja, você tem que ter conhecimento técnico e exercer isso com disciplina. Esse aqui é o João, ó. Bom dia, estava sumido, estava fazendo, e sempre fazendo as minhas entradas e vendo o senhor no YouTube. Valeu, João. Ó, tomou um loss aqui, mas olha que sequência linda. Então você vai vendo resultados, perdão,
Você vai ver no resultado dos alunos aqui, alunos batendo meta, fazendo suas operações. Olha aqui o Éder, ó. O Éder falando aqui, ó, fiz 22 operações, 19 acertos e 3 erros, e tudo pelo celular. Estou impressionado com tantos acertos. Se fizesse Soro, já estaria com uma banca bem alta, porém estou operando de 1 a 2 dólares por operação. Como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Comecei com 10 dólares, em 2 dias fui para 55. Meu intuito é ajudar e incentivar os alunos e seguidores do seu canal. Valeu, Éder. Valeu pelo testemunho. Éder, aluno novíssimo. Aqui também a Giovana, aluna nova, entrou esses dias. Ó. Aí ela está falando que estou no início dos módulos, vi a respeito da parte do mercado tal, e foi dito, aí ela fez assim, ó, resolvi fazer um teste na operação, e foi dito e feito, operação bem sucedida. Ainda estou no início, treinamento, mal posso esperar para ver os outros módulos. Sua didática é incrível, assim como seus ensinamentos, bem detalhado e aberto, diferente de alguns que eu seguia no Instagram, que só ostentavam. Gente, faça uma reflexão sobre quem vocês estão ouvindo. Pense nisso. Isso pode mudar daqui para frente o seu futuro. Então pense bem. A Giovana percebeu essas coisas. Agora, olha, eu tenho muita fé, mesmo estando no começo, que eu vou conseguir. Você foi uma luz no fim do túnel, estava prestes a desistir por falarem que existia bastante oportunidade no mercado na parte da manhã. Mas quando conheci o seu canal, descobri que para alguns alunos pode até ser, mas para quem sabe análise gráfica, existe oportunidade de manhã, tarde, à noite, madrugada. Sei que ainda falta um longo caminho, mas só de saber que o senhor é de verdade já me motiva a prosseguir, não desistindo. Então isso aqui são os testemunhos de aluno que você pode acompanhar, você pode crescer junto com eles, fazer o download aqui do YouTube, do e-book no canal do Telegram. Caso tenha alguma dúvida sobre treinamento, sobre análise gráfica, você pode mandar um Messenger. Toda hora eu falo Messenger, gente, não liga não, tá? Se eu falar Messenger, me perdoa, estou falando Direct. É que eu sou da época do Messenger, né? Tem gente que não sabe, mas eu tenho idade para ser pai de um monte de gente aí que vocês admiram na internet. Então, tem o link aqui, ó, para que você possa acessar o treinamento, tem meu WhatsApp aqui, tem o WhatsApp também lá no banner do canal, tem o link lá. Lembrando que ainda está com 60% de desconto o treinamento, e se você quiser ser como esses alunos aí, que realmente tem conhecimento técnico e sabe como lidar com gráfico, você será muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo aos estudos. O seu acesso será para a vida toda e o tira dúvidas é direto comigo, tá bom? Então fiz essa entrada aqui já com 2 taxas, primeira entrada do dia. O gráfico eu estou vendo que ele está trabalhando bem movimentado hoje, com muita movimentação, ó, poucos pares abertos. Vamos ver o Euro GBP, como ele está lidando. Ó. O Euro GBP travou ali naquela região, não vai nem para frente nem para trás, faz uma consolidação ali naquela região. Numa região que, deixa eu dar uma olhada por que ele consolidou. Ele consolidou por causa dessa região aqui. Ele está consolidado por causa desse movimento. Deixa eu dar uma olhada se cabe mais um. Ainda vou fazer mais uma entrada, porque existem regiões no gráfico, quando o preço está consolidado assim, que você pode trabalhar essa consolidação, porque o preço ele fica num espiral ali de valores. Por quê? Lá no Forex o pessoal está colocando ordens, então coloca ordens na parte de cima, para caso haja rompimento, seguindo tendência de alta, ele pegue as ordens. Tem gente colocando ordens na parte de baixo, caso haja rompimento em suporte, para que pegue as taxas na parte de baixo e siga a tendência. Então, vai existindo várias ordens colocadas ali, como diria, né, debaixo da pedra. Sabe quando você chega num balcão, você põe uma folha e põe uma pedra em cima? Então esse é o linguajar informal que se fala, né? Tá colocando literalmente em cima do balcão, debaixo da pedra. Então, lá no Forex acontece isso, tá lá, ó. Então o que acontece? O preço começa a ele ficar comprimido nessa região. Então tem gente colocando ordens aqui para quando houver o rompimento
eles começarem a surfar a onda do rompimento aqui, e tem pessoas lá no Forex fazendo e colocando as suas ordens aqui. Porque se ele fizer um rompimento aqui, ele vai fazer o chamado movimento Drop Basic Drop, que é um movimento muito conhecido no Forex, que é o Drop Basic Drop, Rally base da Rally. Então eles ficam aguardando, então eles ficam colocando ordens, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Isso aqui, ó, vira um espiral. É como se fosse uma mola propulsora. Uma hora que isso explodir, vai explodir para algum lado. Aqui em binárias a gente pode ter duas formas de operar dessa forma, é uma consolidação. Ou a gente espera o rompimento da região e segue tendência, ou a gente opera dentro da própria consolidação, como eu acabei de fazer. Agora, o que é importante nisso? Não é entender que é consolidação, porque isso qualquer um vê. Qualquer um sabe, aqui também, ó, qualquer um sabe que isso é uma consolidação. O que é e está em jogo de importância aqui é você entender todo um contexto. Porque é com base nesse contexto, é com base nas movimentações da tendência, é com base naquilo que o preço se movimenta de uma região para outra, que você vai utilizar um padrão de vela, um padrão de entrada na região, entendendo esse contexto gráfico. Aprender como o movimento do preço se comporta nas regiões de suporte e resistência. Essa ação do preço, o price action, como é que o preço se comporta nessas regiões, é que vai fazer a diferença na hora de você fazer uma entrada. É o que vai fazer a diferença na hora de você executar a ordem. Então tudo passa por esse contexto. Então, você aprender como entender esse movimento, como o preço se movimenta e se comporta em regiões de oferta e demanda, ou em regiões de suporte e resistência, é que você vai entender o movimento do preço. Olha, dá uma olhada. O que aconteceu depois que eu fiz a minha entrada? Houve um movimento buscando um rompimento da região. Então isso vai acontecer sempre, gente. Só que você vai ter que entender como que o gráfico funciona. Quando eu fiz uma entrada aqui, já fiz essa região dupla, essa entrada dupla, eu sabia que pelo movimento do preço, mesmo tendo essa base aqui, porque ele fez, ó, Drop, Basic Drop, mesmo tendo essa base aqui, a força do movimento empregada não era a região para segurar o preço. Por quê? Porque eu estou entendendo o movimento do preço e estou entendendo como ele se comporta na região. É isso que é fazer uma análise. Isso tem a ver com tudo que a análise gráfica nos ensina. Euro GBP, essa entrada é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu fiz uma entrada com duas taxas, né, em Euro USD, uma entrada com uma taxa em Euro GBP. Se eu for para um outro ativo, Euro JPY, estou chegando no Euro JPY, o que eu tenho que analisar nessas regiões? É justamente esse comportamento que o gráfico desenvolve do ativo na região. Se o gráfico mostrar para mim e demonstrar para mim que há esse trabalho do ativo na região, mostrando que existe uma oportunidade para que seja feito o movimento, eu vou fazer o movimento. Agora, se não existe, por que eu vou arriscar um movimento que independe apenas daquilo que eu estou olhando no gráfico? Eu preciso ver o gráfico trabalhando em conjunto. Eu preciso ver contexto, como agora. Cadu, tem entrada nesse exato momento? Nesse exato momento não tem entrada. E as regiões que são boas para fazer a operação são regiões que não estão definidas. Por exemplo, essa região aqui, desse pavio. Ó. Esses dias teve uma pessoa, uma seguidora do YouTube, falando sobre corpo e pavio. Qual é a região? Essa aqui é a região, minha querida. Isso aqui é o suporte, isso aqui é a demanda. Tudo isso aqui é região. Então o preço ele pode tocar aqui e voltar, ele pode tocar aqui e voltar, ele pode tocar aqui e voltar, como ele pode romper tudo isso. Ah, Cadu, mas então fica uma região bem difícil da gente operar. Sim, fica uma região bem difícil da gente operar. Você entendeu essa dinâmica gráfica, esse entendimento que a gente tem que ter do gráfico? Volta um pouquinho aqui que eu te pego, criança. Isso, peguei. Você entendeu essa dinâmica gráfica?
Então, se eu não aguardar o movimento, se eu não tiver uma paciência, uma disciplina para aguardar o movimento até no momento correto, eu posso perder a operação, que nem agora. Eu fiquei namorando a região, eu fiquei esperando o preço fazer o movimento. Entendi que o preço fez um fundo nessa região. Quando ele fez um movimento de alta, eu imaginei que pela força empregada aqui na região, ele pode continuar a fazer o movimento de alta. Que essa região aqui, ó, não seria empecilho para segurar, mas por enquanto está segurando o preço. Por enquanto está segurando. Ah, Cadu, você pode acabar tomando loss ali? É o que está aparecendo. O que eu preciso para que não seja um loss? Que ele continue o movimento. Olha só o loss. Olha o detalhezinho do loss. Olha a regiãozinha do loss que ele me deu. Exatamente nessa região. Mas qual é o movimento do gráfico? O movimento do gráfico é de subida. A única coisa que ele fez o quê? Ele fez um pullback aqui, ó, para querer continuar a subir preço. Padrão de continuidade ele fez? Fez. A única coisa que ele não teve é volume. Mas dentro daquilo que o gráfico me mostra, a esperança era que ele continuasse o movimento. O que me tirou aqui do trade? Gente, olha esse monte de pavio. Olha esse monte de região. Então, por isso que eu sempre falo de pavio. Eu não aconselho gráficos como esse. Ah, Cadu, o que eu faço? Fica de fora, porque a região ela fica bem tênue em relação a isso. Porque olha aqui, a região dessa região era isso aqui, ó, corpo e pavio. Ó, corpo e pavio. Olha onde esse pavio veio buscar. Veio buscar esse pavio lá em cima para fazer um movimento de baixa. Se esse candle tivesse feito aqui um movimento onde ele pudesse sair dessa região para eu continuar o movimento, seria melhor ainda. Mas isso não aconteceu. Entrei na entrada, fiz o movimento e acabei tomando loss. Tranquilo. Estou ainda num 3-1, perfeito, isso pode acontecer. Uma entrada com duas taxas, uma entrada com uma taxa, Euro, USD, JPY com essa entrada. Agora, o que eu tenho que ficar de olho? Eu tenho que procurar um bom gráfico, né? No início da aula nós vimos um aluno falando é só procurar um bom gráfico e ter o quê? Paciência e disciplina. Dá uma olhada nesse gráfico, o JPY. Olha isso aqui. É um ativo interessante para operar? Não, né? É como o Euro JPY que eu operei. O GBP ainda está pior ainda a questão de volatilidade. É o dia da semana, é o que está acontecendo graficamente, a gente tem que ficar de olho. Então, vou procurar sair do GBP. Depois eu tenho aqui, ó, o USD-JPY. Vamos ver o USD-JPY. Ó, uma sequência linda de alta, subindo, sem freio, né? Preço muito longe, eu entendo o movimento, também não vejo oportunidade nenhuma. Qual que é o outro ativo aberto aqui no fim? GBP-USD. Vamos ver se tem alguma oportunidade. Ó, preço chegou nessa região, preço está tocando essa região, ainda não vejo uma oportunidade tão clara. Esse preço deveria fechar aqui, ó. Esse preço deveria fechar aqui para eu fazer um movimento de continuidade nele. Agora vamos ver, né? Vamos ver como ele vai fechar nessa região. É uma região de correção, sim. Só que eu preciso ver como que o preço vai fechar. Desce um pouquinho, peguei, tá? O que eu espero que ele faça? Que ele faça um movimento de continuidade dele. Essa região é uma região onde lá no Forex o pessoal começa a colocar suas ordens. Sabe naquele movimento ali, igual o movimento que eu mostrei para vocês ali da consolidação, que o pessoal vai colocando as suas ordens de venda e de compra naquela região? Essa região que eu marquei para vocês é igualzinha. Tanto é que o preço está tocando lá, olha o que está acontecendo com o ativo. Será que foi uma boa entrada? Agora, você viu que eu tive que ter paciência e disciplina para fazer a entrada? Eu vim aqui, fiz a marcação e olha onde está a marcação, está lá atrás, Outra região que pode segurar o preço é essa região aqui, ó. Essa região, tanto é que ela segurou aqui, olha o ativo, ela fez uma correção contra uma tendência forte de baixa. Agora, essa região aqui, gente, ela é fortíssima no Forex, tanto é que eu fiz minha entrada, ó, e dá uma olhada, tá lá, entrada perfeita. Agora olha só, tracei minha linha, né?
Bateu na linha, entrou? Não, não bateu na linha, entrou não. Eu coloquei a linha para entender o que está acontecendo no gráfico. O preço chegou próximo à região. O preço chegou próximo à região, ó, deixou padrão. Quem está no treinamento sabe que esse padrão é lindo, né? Deixou padrão. O que eu fiz? Eu só tenho uma coisa a fazer, gente, é comprar. Eu estou em região de demanda. O movimento do preço me mostra o que ele está fazendo na região de oferta de demanda, ali, de suporte aqui no caso. Então, aprenda como o movimento do preço se desenrola, né? Como ele se movimenta nessas regiões. Porque se você entender isso que a análise gráfica ensina, juntamente com a aplicação de um padrão de vela, tendo disciplina e paciência, você vai ter os seus resultados. Só que você precisa ter disciplina, ter paciência, ter entendimento gráfico, tem lógica a seguir. Não é um oba-oba chegar aqui apertando o botão. Dá uma olhada, a entrada foi perfeita? Foi. Diferente dessa, né, em EuroJPY, ó, que eu tentei subir o movimento e ele continuou caindo. Eu esperava que pelo menos ele fizesse um movimento até acima, mas ele não fez, entendi, tomei um loss. Fiquei aqui num loss, numa positiva, uma outra positiva 2-1 e mais um com duas taxas 4-1. Ótimo, né? Num fim de semana, com um gráfico com muita volatilidade, com muito pavio, procurando entender os movimentos do preço nas regiões de suporte e resistência. Aprenda como o movimento do preço ocorre nessas regiões de suporte e resistência. Aprenda a entender a dinâmica do movimento do preço nas regiões de oferta e demanda. Porque ao passo que você vai aprender a entender essas regiões, ao passo que você começa a entender quais são as melhores regiões de movimentação, onde realmente tem uma região de suporte forte, onde realmente tem uma região de resistência muito forte, onde o preço pode corrigir, pode fazer um padrão de vela, onde no preço ali na região da movimentação pode ser um padrão de entrada. A análise gráfica vai te ensinar você a enxergar esse contexto, entender todas essas movimentações para que você faça entradas saudáveis. O que é entradas saudáveis? Você consegue, através de uma análise, entender todo o risco do gráfico. E você entendendo a movimentação do preço, que é a ação do preço na região, que também pode ser chamado de price action, você aprendendo como o preço se movimenta na região de suporte e resistência para fazer a sua melhor entrada, é o que você precisa para fazer essas entradas com expiração curta, esses scalping, né, que nós chamamos no trade assim. Então, entender como o preço se movimenta nas regiões de oferta e resistência para fazer seu padrão de entrada, ou com o padrão de entrada. Isso vai ajudar muito, só que você tem que ter paciência, você tem que ter disciplina, você tem que ter conhecimento técnico. Você tem que saber escolher um gráfico. Eu, por exemplo, os gráficos do jeito que estão trabalhando aqui, eu poderia voltar outra hora, mas eu não vou ter tempo para operar aqui, para subir uma aula para vocês. Então eu tenho que encarar o mercado desse jeito. Eu tenho que encarar um mercado cheio de pavio, né? Como eu encarei, ó, mercado assim. Olha esse mercado aqui, ó, todo cheio de pavio. Dá para operar? Claro que dá para operar. Você tem condição de operar por conhecer análise gráfica? É óbvio que você tem, só que você tem que ter muita disciplina. Aguardar os momentos certos para fazer uma entrada como eu fiz em GBP-USD, em Euro-GBP, como eu fiz aqui, em Euro-USD, como eu já fiz a primeira com duas taxas. Houve o loss? O loss está aqui. O loss está para mostrar que somos humanos e somos falhos e também podemos errar. Só que a gente tem que fazer o quê? Corrigir o erro, entender essa movimentação do preço para aprender como operar um suporte e resistência, como operar uma oferta e demanda, como aplicar um padrão de entrada, como aplicar um padrão de vela nessa região, para entender o movimento do preço e saber como seguir o gráfico. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje, essa é a minha aula de hoje. Eu espero que você tenha um super fim de semana. Quer aprender sobre análise gráfica? Aproveite o treinamento, aproveite o baixo custo, vem estudar. Você vai ter acesso vitalício e eu tiro as dúvidas direto comigo. Vem ser como esses alunos aí que você está vendo através dos testemunhos deles, eles crescendo em conhecimento.
Depois que você adquire conhecimento, só depende de você. Esse mercado é por meritocracia. Você tem mérito? Você sabe o que faz? Você tem disciplina? Você tem técnica? Então, meu amigo ou minha amiga, é você e Deus. É você e Deus. Você vai lá e faz o que você sabe. Se você não sabe, vai continuar quebrando, entregando capital para a corretora, se desesperando, se frustrando. É isso que acontece quando a pessoa não tem conhecimento. Tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, assiste os vídeos do YouTube, eu tenho dicas, inúmeras dicas aqui que podem te ajudar e ajudar você a melhorar como um analista gráfico, tá? E se você quiser acelerar os seus conhecimentos, há tempo, corre para o treinamento, aproveite essa super promoção e vamos juntos estudar, tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, bom fim de semana, fui!